Olá, designistas! Hoje a gente vai ver o primeiro desfile do Pharrell para Louis Vuitton. Ele que assumiu como diretor criativo no ano passado, fim do ano passado, começo desse ano, e agora lançou sua primeira coleção. E para quem não lembra, quando ele assumiu o posto, deu aquela polêmica típica com um monte de racismo disfarçado, e que eu fiz um vídeo aqui falando um pouquinho do que eu achava, e eu vou reforçar aqui a minha opinião sobre isso. É que, é lógico que eu gostaria muito que fosse um designer alçado a esse posto de diretor criativo de uma grande marca, mas não era o caso, e o Pharrell ele já se mostrou muito competente na moda, fora que ele é um multiartista, e se tem alguém que talvez seja um ótimo maestro para esse momento da Louis Vuitton, é o Pharrell. E vamos lembrar, antes de olhar aqui as peças do desfile, qual que é esse momento da Louis Vuitton. Ela perdeu seu diretor criativo, que era o Virgil Abloh, que começou lá na Louis Vuitton o trabalho de trazer mais a streetwear para a marca, fazendo assim uma renovação do público, deixando ela mais contemporânea, porque a Louis Vuitton é uma das marcas mais antigas lá da França e ela é muito reconhecida pelas suas bolsas. Então, entrando nesse mundo da roupa, né, da indumentária, da alta costura, ela tinha um visual bem mais clássico, bem mais sisudo. Só que anos atrás ela começou a se rejuvenescer com o Virgil Abloh, trazendo bastante do streetwear para a marca. Então, criando um streetwear ali de luxo. E o Pharrell ele vai vir fazer um pouco dessa mesma toada. Mas vamos ver aqui porque o trabalho dele é bem diferente do Virgil. Então, para começar o desfile, ele foi nas ruas lá de Paris, em uma das pontes ali que fica sobre o Sena. E ele fechou essa ponte, né? Encheu ali com os convidados e armou uma estrutura aparentemente simples, né? Você tem Paris como cenário. Você tem esse chão quadriculado, que é um dos padrões antigos da Louis Vuitton. Ela tem dois padrões clássicos, o quadriculado e aquele padrão com as logos e aqueles ícones. Ele utilizou aqui o quadriculado forrando esse chão, e isso vai trazer ali uma referência à coleção. E a entrada do desfile tinha uma orquestra e aconteciam algumas coisinhas ali. E é claro, ele tinha uma iluminação bem grande de fundo, quase como se as peças estivessem saindo de um lugar iluminado. O desfile está aqui no YouTube já, e ele tem uma introdução que eu não sei se rolou lá no local, mas essa introdução de duas pessoas se encontram ali num banco de praça e conversam, e ali já começa a representação dos significados que a gente vai ver expressos aqui no desfile. É uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem, que vão fazer esse choque entre o antigo, o clássico e o novo. E aqui a pessoa mais jovem está buscando um pouco da sabedoria, do conhecimento da pessoa mais antiga, buscando ali entender sobre a vontade e o esforço para conseguir o que você quer, aquela vontade que te move, a luta do dia a dia. E o desfile vai permear muito tanto esse choque do clássico com o contemporâneo, quanto essa vontade, esse desejo de conseguir algo. E como o Pharrell vem da música, ele é marcado claramente em três tempos musicais, três tempos que vão fazer uma transição. Então ele abre com a orquestra tocando, e o desfile abre primeiro com as peças mais formais ali da coleção. Só que olhando para essas peças formais, a gente vê que o Pharrell traz um toque do streetwear para elas. Então pode ser uma peça a mais, tipo um casaco que está sobrepondo ali essa composição mais clássica do terno, ou uma bota, ou algum acessório, ou até mesmo uma própria peça da roupa, ela é mais streetwear e faz essa composição ali, misturando esse clássico, que vai fazer essa referência ao antigo da marca, né? Esse formal, esse traje formal que é o terno, com esse contemporâneo do streetwear, aqui de forma a deixar as coisas bem contrastantes. E aqui já aparece o porquê que ele usou o quadriculado ali no chão. Ele vai pegar essa ideia do quadriculado, que tem muito a ver com pixel no mundo contemporâneo, e vai fazer uma releitura do camuflado típico do militar,
para um camuflado pixelizado ali, para fazer essa mistura e trazer essa contemporaneidade para a peça e falar um pouco da tecnologia. Eu acredito que o Pharrell não pensou nisso, mas essa referência desse militar pixelado, esse militar tecnológico, para mim lembrou muito a coisa da guerra híbrida, que é uma coisa bem contemporânea, essas guerras que não são só confrontos armados, mas tem também essa guerra, esse momento digital. Talvez ele não tenha pensado necessariamente nesse conceito, em trazer um conceito tão pesado desse, mas acho que ele acaba refletindo esse espírito do tempo, o famoso Zeitgeist, com essa releitura aqui desses padrões que ele criou. O desfile vai seguindo com essas peças formais, se tornando cada vez mais casuais. E a música, que é marcada ali no começo, bem orquestrada, vai ter uma quebra drástica e vai entrar um hip hop na sequência. Quando isso acontece, ele inverte a lógica do clássico com o streetwear. Se no começo a maior parte da roupa dava essa impressão de formalidade, aqui nessa parte é invertido. Então aqueles toques, aquelas pontadas que antes eram de streetwear são agora de uma moda mais formal, mais clássica, e a roupa tem uma aparência mais streetwear. Nesse momento aqui do desfile a gente já consegue sacar qual é a silhueta principal que ele está propondo, que é aquela coisa esguia, aquela coisa que começa com a base bem grande, bem pesada e vai ficando mais fina conforme vai subindo. Então a gente tem os sapatos bem robustos, bem pesados aqui no visual, e essa silhueta ali meio de modelo mais esguia com essa roupa, algumas mais estruturadas reforçando esse movimento esguio, mas de vez em quando tem umas roupas mais largas, principalmente, que compõem ali, dão um pouquinho de contraste, quebram um pouco essa silhueta, mas ela é bem marcada nesse sentido de ser esguia. Tem então a segunda quebra da música, que marca o terceiro tempo ali do desfile, onde entra uma música gospel, uma música bem inspirada ali nos anos 50, gospel lá dos Estados Unidos. Então você vai ter um coral que entra aqui e começa a apresentar essa música gospel, primeiro a capela, com um mix ali de um toque de hip hop, mas predominantemente uma música mais gospel. E aí, olhando para a passarela, as roupas se misturam mais. Então você tinha uma linha de peças clássicas, depois uma linha de peças de streetwear e por fim uma linha mais misturada. Então você vai ver tanto looks bem formais, bem clássicos, quanto looks bem street misturados aqui, desfilando em uma sequência que vai vir com essa coisa da mistura, da pluralidade que ele traz aqui em um momento muito emocionante no final do desfile. Quando as coleções finalizam, a última peça a desfilar é uma mala de viagem. Ela desfila num desses carrinhos de golfe e quando ela chega é a hora que entram todos os looks de uma vez. E aqui a gente vê a pluralidade dessa coleção e a gente tem uma sensação da Louis Vuitton estar invadindo e dominando a rua. Todos os modelos eles entram, todos os modelos e todos os looks entram ao mesmo tempo com aquela intenção de a gente vai tomar conta de todo esse local. Os modelos fazem então essa passagem enquanto a música ecoa a palavra joy, que é alegria, que é diversão. Então você vê ali naquele mix de trajes mais formais com trajes mais desconstruídos uma ideia de pluralidade, uma ideia de se divertir com a moda. E no fim, o Pharrell adentra a passarela, como já é um clássico assim dos desfiles de grandes marcas de alta costura. Ele entra com um look que é um look inspirado naquele padrão camuflado que ele criou, um terno duplo, assim, transpassado, que apareceu bastante durante o desfile. Então a Louis Vuitton tá apostando mais nesse tipo de alfaiataria. Um terno desconstruído ali nas suas proporções, ele tem o blazer um pouquinho mais cropped, assim, um pouquinho mais curto. Mas o Pharrell entra, ele anda até o meio, mais ou menos, ali dessa ponte, né? Que é uma ponte, uma passarela bem grande de desfile. Daí ele faz um retorno e quando ele começa a retornar, entra a equipe que ajudou ele a desenvolver essa coleção. E aqui para mim foi muito emocionante, assim, porque nenhum trabalho autoral é feito sozinho, né? E ali ele mostra essa equipe
e ele mostra o quanto essa equipe é plural e o quanto ele está consolidado, quanto ele tem uma base, uma estrutura muito forte ali para dar vazão às ideias, às proposições criativas que ele vai fazer. E isso, de certa forma, para mim, faz ele mostrar para toda aquela polêmica racista que aconteceu, o quanto ele tá ali munido e quanto ele tá bem acompanhado. Por fim, tem 4 looks aqui que são os meus favoritos que eu queria destacar. Esse primeiro aqui, que marca bem a primeira fase lá, que é um traje bem formal, quase que um smoking, que tem essa ligação ali no terno por essa corrente, né? Não tem nenhum botão para fechar, ele tem esse botão diferenciado, combinado com uma saia. Então esse aqui para mim é o look mais formal que eles apresentaram. Esse segundo look aqui, que é um terno que tá quase escondido por esse casaco que tem essa cor meio neon, meio marca-texto. E ele é bem peludo, então ele faz uma referência ali aos exageros dos anos 70, naquela mudança ali dos anos 70 para os anos 80. Foi um look que eu achei que se destacou ali por conta dessa cor e desse exagero. O terceiro look é esse todo vermelho, que é um terno, né, um conjunto ali, né, um costume que é a calça combinada com a jaqueta do blazer, né, do terno. E ele tem uma sutileza ali que as peças são diferentes, apesar de serem muito similares. Então quando você vê ela mais distante, assim, parece um terno vermelho com um padrão meio xadrez, mas quando você se aproxima desse padrão, ele é uma derivação daquele padrão quadriculado e existe uma diferença de tamanhos aqui dessa textura aplicada nesse terno. Então achei muito interessante ver um terno que é igual, mas diferente, porque o tradicional da alfaiataria, né, o costume, esse terno e calça combinando, eles são sempre cortados do mesmo tecido. E aqui não, aqui ele faz uma desconstrução disso, ainda assim apresentando um terno mais formal. Para mim é o segundo smoking ali que ele criou nessa coleção, que é esse look aqui branco, né, que é com essa jaqueta branca, essa jaqueta mais over, assim, mais larga, que quebra um pouco aquela silhueta tão esguia que ele estava trazendo. E aí essa jaqueta super branca combinada com uma camisa, né, branca embaixo e a calça preta, que é um look muito clássico ali de smoking de iate, de verão, né? Esse momento meio James Bond, tô até deixando aqui umas imagens de James Bond para vocês verem. Para mim, com esse look, ele faz uma releitura desse momento ali tão contemporâneo, tão luxuoso. E eu não sou lá um grande fã da Louis Vuitton, mas eu reconheci aqui nesse desfile mensagens, eu reconheci um show muito performático, muito dramático, que está muito ligado ao que eu gosto e ao que eu produzo, ao que eu crio também. Então eu virei um fã do Pharrell como diretor da Louis Vuitton. Estou ansioso para ver o que mais ele vai criar, e eu acho que como pontapé inicial ele criou talvez um dos melhores desfiles que eu vi nos últimos anos. Me diz aqui o que vocês acharam desse desfile do Pharrell. Para acompanhar o meu trabalho, já sabe, você pode me seguir lá no Instagram e no TikTok. Tem os 2 links aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê por aqui em breve.